Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo e Mente. Eu sou Paula Silvestre. E eu sou Eduarda Queiroz. E hoje vamos falar de um assunto muito importante, essencial, assim, tocou em mim. Vamos falar sobre ansiedade, estilo de vida, emagrecimento, porque tá tudo relacionado, né? E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com um médico top das galáxias, que é o Dr. Abraão Diniz, médico do esporte. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Eu agradeço demais pelo convite, tá? Que vocês me fizeram para falar sobre esse assunto, que eu acho que ele é essencial, né? Na saúde e no tratamento. Hoje nós vivemos uma pandemia, tanto de obesidade, como também de transtornos emocionais, psicológicos, psiquiátricos, que é ansiedade, depressão. E atividade física, mudança de estilo de vida é a base do tratamento para tudo isso. Então vamos conversar muito sobre, para ver o que é que a gente consegue passar de bom para os ouvintes de vocês. Pois é. Então, doutor Abraão, posso chamar de Abraão, Lógico, né? Então, com Abraão, a ansiedade, né? É algo que hoje, o Brasil acho que está em primeiro lugar, não é? De estado ansioso, né? As pessoas são as pessoas mais ansiosas do mundo, né? Acho que a diferença para outro país é muito pequena, mas o Brasil está campeão, número 1. O que é que está gerando essa ansiedade? O que é que está mantendo essa ansiedade disfuncional, não a funcional, que todos nós temos, que a gente já explicou aqui em vários outros episódios, né? Mas existe uma ansiedade natural nossa, que é para a nossa proteção, para a nossa fuga, né? Mas existe uma ansiedade que é disfuncional, uma ansiedade que está aí que... É para além, né? Isso, é tipo assim, a ansiedade natural é o motorzinho do carro, que faz você impulsionar, né? Ele impulsiona, né? E a disfuncional é quando esse motorzinho vai para o motorista, a ansiedade ali toma conta e vai direcionar tudo. Então, o que é que está acontecendo? Isso é uma resposta que envolve vários fatores, né? Realmente você está certa, o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo em números de diagnóstico e também de venda de medicamentos. Então aqui é um paraíso para a indústria farmacêutica, né? Digamos assim, eu sempre digo isso aos meus pacientes, você pode ver que tem uma farmácia em cada esquina e mesmo assim estão abrindo mais farmácias. E ninguém quer que o dono da farmácia ou o dono da indústria farmacêutica não quer que você pare de comprar o medicamento dele. Ele quer controlar a sua doença e quer te dar uma segurança que você tem aquilo ali. Então, a ansiedade você colocou muito bem, tem a funcional e tem a patológica, né? Então, eu resumindo a ansiedade, para mim, a ansiedade é uma conta de matemática entre a expectativa e a realidade. Então, minha realidade é essa. Se eu tiver uma expectativa muito grande do que pode acontecer, o medo, aí entra o medo, essa diferença vai ser a minha ansiedade. Então, e hoje nós vivemos num mundo de expectativas frustradas. Então, eu vou dar um exemplo, rede social. Né? A rede social ela é feita para causar ansiedade em nós. Existem estudos, né, nas grandes empresas de tecnologia de como aquilo ali vai causar mais descarga de dopamina, de noradrenalina, como vai fazer com que você queira aquilo ali, você mude a tela. Então isso hoje a gente tem essa proximidade com telas desde a primeira infância, né, até a pessoa idosa. Então todo mundo passa por isso. Então para mim esse tem sido o fator principal, né? Isso é uma percepção minha desse quadro ansioso que assola a população. Isso vem associado a uma alimentação muito ruim, né? Então, quando a gente fala de qualquer transtorno psiquiátrico, a primeira coisa que nós temos que avaliar são os neurotransmissores, né? Nosso cérebro é química pura. Então, um neurotransmissor que está muito ligado à ansiedade é o glutamato. E é o que mais tem nas comidas processadas, né? Então, na batata frita, na pizza, no salgadinho. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que tirar é isso, né? E muito pelo contrário, é o que as pessoas mais comem, principalmente à noite, quando chegam em casa. Então, isso junta com o sedentarismo. As pessoas estão cada vez mais sedentárias.
Vem as disfunções metabólicas, vem a obesidade, vem a hipertensão, vem a diabetes. E uma coisa que tem começado a se falar muito agora, que é a disfunção do intestino, né? Então, hoje existe um termo na ciência, né, que a gente chama, é o eixo intestino-cérebro. É o quanto o nosso intestino se comunica com o nosso cérebro para que esses neurotransmissores, esse sistema nervoso funcione bem, e o quanto essa interferência nesse eixo por conta de alimentos, sedentarismo, tem piorado esse eixo e está ligado ao quadro ansioso, ao quadro depressivo, a outros. Então, hoje, o tratamento de ansiedade, depressão, entre outros, começam com mudança do estilo de vida e ajuste do intestino. Não sabia do intestino. Sabia. A serotonina, a maior parte é liberada pelo intestino. Mas aí, nisso você está falando da constipação, tudo está direcionado, está tudo ligado. Sim. A constipação é uma das manifestações dessa alteração intestinal, que a gente chama de disbiose intestinal, né? Que é toda a alteração da flora intestinal. Então, a constipação é um dos sinais, mas aquelas pessoas, mulheres principalmente, que têm candidíase de repetição, que têm infecção urinária de repetição, né, que têm enxaqueca, que têm problemas na tireoide, a maioria desses problemas, eles nascem lá no intestino, né? E a ansiedade, a depressão se manifesta dessa deficiência do intestino em produzir, em liberar neurotransmissores e essa comunicação com o cérebro. Interessante, né? Gente, eu acho que tinha assunto para uns 15 podcasts. Não porque é isso, cada coisa dessa, né, traz... Bem, eu tô aqui assim, né? Falei, e agora? Eu vou para que lado? Porque tem muito assunto, tem a muita gente tem que coisa. focar na ansiedade. Vamos focar na ansiedade. Mas que tem assunto, tem. Você já está convidado para outros podcasts, viu? Será um prazer. Estou sempre à disposição. E agora, falando, né? Você começou a falar e tal. A alimentação, ela tá relacionada com ansiedade? Porque a gente tava até conversando, né? A gente tava falando antes aqui nos bastidores, que é tudo, todo mundo acha que é genético, né? Todo mundo acha que não, é porque minha família, né, era gordinha, vim de família gordinha, parará, então tem aí um traço. É só isso mesmo, doutor? Não, vamos falar a linguagem simples, né? O buraco é mais embaixo, né? É muito simples, todo mundo hoje acha que a obesidade é genética, a ansiedade é genética. Lógico, existe o traço genético, mas o ambiente para esse tipo de situação, de alguém desenvolver obesidade, de alguém desenvolver diabetes, de alguém desenvolver hipertensão, ansiedade, o ambiente ele vai ser mais importante do que a genética. Né? As doenças genéticas, quando elas são realmente, elas vão se manifestar, a genética é mais importante que o ambiente, essa manifestação se dá na infância. Ela não vai se dar na vida adulta. Se essa doença ela apareceu na vida adulta, como é que duas pessoas de duas famílias diferentes, antes de se casarem, antes de iniciarem aquele núcleo familiar, digamos, tinham um peso normal, que é muito comum isso acontecer hoje em dia. De uma hora para outra, essas duas pessoas estão obesas, o filho está obeso, e isso é genética? Olha o dedinho. Né? Isso não é genética, isso é o estilo de vida. Então, a ansiedade, ela sim, está totalmente ligada aos alimentos. Então, eu diria que é um ciclo vicioso. Então, a pessoa fica ansiosa, essa ansiedade leva você a escolher alimentos não tão bons, né? Porque a indústria alimentícia ela sabe disso. Ela prepara alimentos para que você não pare de comer, que aquilo ali te dê uma descarga de dopamina, te dê uma descarga de serotonina, que você tenha prazer em comer aquilo ali. Aquilo ali te leva a ficar mais obeso, aquilo ali te leva a ficar mais ansioso e a querer comer mais. Fora o pico de glicemia, né? Que dá, quando desce, a fome vem. A fome vem, exatamente. Então, existe esse ciclo que você tem que quebrar. Então, hoje a gente normalizou, acha que, tá no supermercado, aquilo ali não vai me fazer mal, porque na embalagem tem dizendo que tem vitamina, que não tem glúten, que não tem lactose, mas aquilo ali está cheio de conservante, de aditivo, e aquilo ali vai todo o nosso corpo. O cérebro é um desses locais que aquilo ali passa e com certeza vai trazer consequências.
Iludido é pior que doido, tá vendo? Olha aí, não adianta você ir lá procurar, não dá. Porque senão você vai comer, vai ficar que nem eu. Não tem condições. E é interessante, né? Porque vicia mesmo, gente, essa relação com a comida, né? E a gente não percebe. Eu falo por mim, não percebe. E aí, entra a atividade física, eu tenho uma dúvida, assim, porque às vezes eu entrei nesse ciclo, né, vicioso com a comida e tal, e eu ia pra academia. Sim. Sempre treino há muitos anos e não fazia efeito. Por que não fazia efeito, doutora? Antes de entrar nesse assunto, só voltando um pouco para a comida, algo que é muito comum entre os meus pacientes, a história praticamente é a mesma, né? Então as pessoas passam o dia trabalhando, passam o dia cuidando dos filhos e a maioria das pessoas tem a fome noturna, né? Olha, eu consigo fazer um café da manhã bom, eu consigo almoçar, mas quando vai dando ali 4 horas da tarde, 7 horas da noite, eu começo a comer e eu só quero comer doce, eu só quero comer pão, eu só quero comer pizza, né? E isso aí vem de 2 situações, realmente. Primeiro, você quer se premiar. Hoje eu trabalhei muito. Hoje meu dia foi muito estressante. Eu mereço. Essa frase é clássica, né? Eu mereço, vai ser só hoje. E aí você faz isso pelo menos 3, 4 vezes na semana. E também vem essa questão do vício na comida, né? Então, eu vou dar um exemplo pessoal. Eu retirei açúcar da minha vida, né? E eu consumo muito raramente e pouco. Na minha casa não tem açúcar. Não compro. Mas, esporadicamente, eu como um doce, alguma coisa. É impressionante. No dia que eu como aquele doce, porque eu tenho muito autoconsciência, mas aquilo ali me leva a querer comer mais. No dia seguinte, querer de novo. E, assim, às vezes eu me pego, comi doce 4 dias seguidos. Porque aquilo ali desperta alguma coisa em você de que te leva a querer te dar aquela recompensa emocional, aquela descarga de neurotransmissor frequentemente. Então, nada é à toa. É a cocaína, né? É a cocaína. O efeito é semelhante, né? A reação no cérebro é semelhante. Agora, voltando à sua pergunta da atividade física, né? Nenhuma atividade física compensa uma dieta ruim, né? Exceto, aí eu vou botar um exceto, atletas de alto rendimento. Mas aí eu já vou fazer o paralelo dizendo assim, é muito comum o atleta profissional, quando ele se aposenta, ele fica obeso. Não é comum acontecer isso? Você vê lutadores, jogadores de futebol, nadadores, grande parte ficam obesos. Por quê? Aquele atleta, ele era habituado a ter um consumo calórico muito alto. Ele tinha que consumir por dia 5.000, 6.000 calorias dia, que é muita comida. E ele se aposenta porque ele tem um gasto energético muito alto. Ele treina 2 vezes no dia, 3 vezes no dia, tem a competição. Quando ele se aposenta, ele tira o treino e mantém a dieta. Aí está o segredo. Olha aí como Mas, para nós, meros mortais, né, aquela que vamos para a academia 1 hora por dia, faz ali sua corrida, o gasto calórico do exercício ele não é tão alto. Então, se eu faço ali 1 hora de academia, 40 minutos de musculação, 20 a 30 minutos de aeróbico, eu vou gastar ali, em média, 500 calorias, 600 calorias. Se você for comprar um lanche, aquele sanduíche de fast food que vem com a batata frita, ali tem 800 calorias. Você ainda ganhou. 900 ganhou calorias. Mais calorias. Misericórdia! E eu ainda vou além disso, né? Que isso aí é uma discussão, um assunto até para outro podcast. As calorias não são o mais importante na alimentação. Para que você possa perder peso, não basta apenas contar calorias, né? Existe eu chamo de mito, né? Que você só precisa, para emagrecer, só precisa comer menos e treinar mais. Depende do que você comer. Depende. A sinalização hormonal que o alimento vai disparar em você é diferente. Então, é diferente eu lhe fornecer 100 calorias com açúcar e 100 calorias com carne, com proteína. Como seus hormônios vão reagir, como seu intestino vai metabolizar aquilo, o que vai proporcionar de proliferação bacteriana no seu intestino, boa ou ruim, é totalmente diferente.
Então, são respostas hormonais diferentes. Então, as calorias importam, sim, mas é o mais importante? Não. Então, um treino ruim não compensa, um treino bom não compensa uma dieta ruim. Então, se você vai para a academia com o intuito de poder comer, né? Malhou, comeu. Passar o dia na academia. Né? Tem que trabalhar lá. Não compensa. Então, quando a gente fala friamente, eu não gosto de dizer isso, porque algumas pessoas vão levar o pé da letra. Mas para emagrecer, o que é mais importante? É a dieta ou o treino? É a dieta. Quem te faz emagrecer é a dieta. O que você come é o que vai te fazer perder peso. Mas qual é a função do exercício? Ele vai acelerar esse processo? Sim, ele vai estimular vias metabólicas melhores para que você mantenha a sua massa muscular, que isso para a saúde é fundamental. Se você quer ter uma poupança para a sua velhice, não guarde dinheiro, guarde músculo. Você vai precisar mais disso do que de dinheiro. Porque se você não tiver músculo, você vai gastar seu dinheiro todinho com uma cuidadora, com alguém para cuidar de você. E é isso que eu digo para os meus pacientes. Faça musculação. Porque se você quer carregar seus netos, se você quer levantar da cama só, se você quer levantar do banheiro só, dirigir seu carro, fazer sua feira, tem que fazer musculação. Não é para ficar bonito, é para ficar forte. Tá? Então, não adianta. Dieta ruim... o treino não vai compensar jamais. E a ansiedade vai aumentar? Vai aumentar, porque você vai comer o que não presta e você vai ver que não está tendo resultado e queria ter e vai ficar mais ansiosa e a primeira coisa que você vai largar é o quê? É o treino. Vai ficar só com a comida ruim. Já que não tem jeito, deixa pelo menos eu mereço. Eu mereço adoecer. Eu mereço, exatamente. Olha aí. Ai, come. Quem come é tu. Eu sei. Não, mas eu tô mudando, doutor. Minha vida mudou. A minha dificuldade é a academia. Né? Esse final de semana tava na reunião da família, né? Dia dos Pais. Aí eu tenho 2 irmãos que são, assim, ratos de exercício físicos, né? E eu e o mais novo, a gente já é mais, né? Aí meu irmão mais novo criticando eles, que eles eram preguiçosos, brincando, né? Aí eu disse, Flávio, te orienta, vai pra academia. Aí meu irmão do meio olhou pra mim e disse assim, Eduarda, e tu? Tu é da mesma farinha, do mesmo saco. Eu fiz, eu estou na academia. Aí ele fez, você está na academia, tá fazendo o quê? Musculação. Aí ele fez, quantas vezes na semana? Eu fiz 3. No mínimo 3. Olha só, no mínimo 3. Assim, chega de encher o peito. Aí ele fez, tu fosse essa semana quantas vezes? Eu fiz, fui 3. Aí ele fez, há quanto tempo? Aí eu, para de fazer pergunta. Acabou aqui. Faz uma semana. Mas eu vou mudar meu estilo de vida. Até porque eu tenho problema de perca de massa óssea. Né? Então é muito importante também, isso. Né? Aí eu preciso cuidar da minha velhice desde já. Precisa, porque principalmente quando você entrar na menopausa, isso aí vai acelerar. Ainda mais, né? E a única coisa que vai estimular, o que estimula o osso é impacto, é tração no osso. Então é musculação, é você... É tanto que eu acho muita gente tem aquilo, para idoso tem que fazer hidroginástica. Não, o último exercício que o idoso tem que fazer é hidroginástica. Ele tem que fazer musculação. Sogra, escuta o doutor Abraão, por favor. Minha sogra acha que a hidroginástica está resolvendo os problemas da vida dela. Não. Diga para ela que não. Não tá. A hidroginástica é um excelente exercício cardiovascular aeróbico, né? Mas ele não te dá tração no osso, ele não estimula a formação de massa muscular e é tudo que o idoso precisa. Então ele perde força, ele vai manter o processo de degeneração óssea. Então é recomendado que faça sim, mas associado a um exercício de força. No início da nossa conversa, você também citou a depressão. O exercício físico, ele também ajuda no tratamento para a depressão? Sim, ajuda. O exercício físico, né? Então, assim, a gente acha muito que exercício não tem ciência por trás, né? Existe uma ciência que estuda o exercício. Existe a medicina do esporte, existe a educação física, existe a fisiologia do exercício e várias outras sub-áreas que estudam tanto a parte metabólica como a parte biomecânica, enfim, muita coisa. Quando a gente fala de atividade física, já falando, pegando seu gancho de quantas vezes na semana você precisa treinar,
a Organização Mundial de Saúde, como o American College Sports and Medicine, que é, digamos assim, o Colégio Americano de Medicina, que trata disso, da parte de atividade física, eles preconizam que você deve fazer, no mínimo, de 150 a 300 minutos por semana de uma atividade física leve a moderada. Isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Então, a atividade física leve, para mim, é diferente do que é leve para vocês. Ou de 75 a 150 minutos por semana de uma atividade física intensa. Então, se eu faço atividade física intensa 20 minutos por dia, 4 vezes na semana, está cumprido o meu papel mínimo. Mínimo, tá? Que eu já consigo ver algum benefício. São os melhores benefícios, os maiores que eu posso ter? Não, mas eu já consigo enxergar algum benefício dali, do ponto de vista cardiovascular, muscular, neurológico, enfim, metabólico. Eu estava lendo uns artigos, inclusive, essa semana, quando a Eduarda me convidou, eu fui dar uma minha ansiedade. Então, eu estava vendo um artigo que foi publicado em que, quando você fez atividade física intensa, nesse mínimo preconizado pela OMS, em 2 anos, conseguiu reduzir 50% o diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, que é a ansiedade mais grave. Não é aquela ansiedade, digamos assim, ansiedadezinha Nutella, né? É a ansiedade raiz mesmo. Né? Então, olha esse número. Você fazendo atividade física de forma sistemática, você conseguir reduzir em 50% o aparecimento, o surgimento de transtorno. E em 57% o uso de medicação. Né? Então, tanto para a ansiedade como para a depressão. Por quê? Porque a atividade física, primeiro, ela lhe tira de casa. Ela lhe tira daquele ambiente ansioso que você vive. Né? Seja no celular, seja no sedentarismo, enfim. Segundo, a atividade física, ela libera inúmeros neurotransmissores, neuromoduladores. Então, todos os neurotransmissores envolvidos na ansiedade e na depressão, o GABA, a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, tudo isso é modulado pela atividade física. A atividade física vai te levar a comer melhor. A gente tem esse sistema de recompensa. Eu estou treinando, eu não vou estragar esse esforço que eu fiz na academia. Fora, né? Exatamente o que eu penso quando eu olho o brigadeiro ali. Isso, exatamente. Né? Então, é tanto que quando eu digo essa máxima de que o que emagrece é a dieta, não é a atividade física, mas que a maioria das pessoas só conseguem ter um bom resultado quando estão fazendo atividade física, é porque essa atividade física ela estimula você a manter uma alimentação mais saudável. Né? Então, quando você vai pegando esse conjunto, você vai começando a melhorar seu intestino, esse eixo intestino-cérebro funciona melhor, você passa a ingerir mais água. Essa resposta, a atividade física, ela modula a resposta inflamatória. Então, o ansioso, o depressivo, ele tem um excesso de um hormônio chamado cortisol. Cortisol, ele é elevado. Por quê? Porque isso nosso organismo entende como um estresse, né? É o medo, né? É o pavor. Então, isso tudo libera cortisol, como libera noradrenalina, como libera glutamato. Então, o exercício físico... E o cortisol, ele libera glicose. Então, geralmente, o ansioso, o depressivo, ele tem uma glicose mais alta, tem uma predisposição maior a ser diabético, né? E o cortisol, ele também aumenta a resposta inflamatória. Porque na natureza lá, quando a gente liberava cortisol, era quando tinha ameaça de ser devorado por uma fera. E esse cortisol aumenta a resposta inflamatória, porque em caso de ferimento, eu vou cicatrizar mais rápido. Mas essa inflamação, sem eu ter algo para combater, se transforma em inflamação crônica subclínica, que é a base, essa inflamação, ela é o terreno de onde nascem todas as doenças que nós temos conhecimento hoje, né? Essas doenças crônicas, a hipertensão, diabetes, o AVC, o infarto, fibromialgia, o Alzheimer, tudo isso nasce dessa inflamação. Então, o ansioso, o depressivo, ele tem essa inflamação mais aumentada. Inclusive, inflama o cérebro. Por
Porque nós inflamamos uma articulação, né? Nós enxergamos isso e nós não enxergamos que nosso cérebro está inflamado. Então, o exercício físico ele também modula essa resposta inflamatória. Né? Modular se tiver muito baixo, ele vai trazer para o que é normal. Se tiver muito alto, ele vai regular. Então, por isso que a atividade física, eu estou com dor, a atividade física vai ajudar a reduzir. Eu estou com depressão, vai melhorar. Estou com ansiedade, vai melhorar. Estou com fibromialgia, vai melhorar. Agora, lógico, cada patologia existe a frequência, a intensidade, o tempo e o tipo de atividade física que deve ser feita. Então, quem está com ansiedade, com depressão, com certeza eu tenho que ter um percentual maior de atividade física aeróbica, de preferência ao ar livre, mas eu também preciso ter atividade física de força. Porque os neurotransmissores liberados, os hormônios, os estímulos são totalmente diferentes. Né? Então, tem muita ciência por trás de academia, de corrida, de comida. E assim, eu acho que hoje a ciência está provando que já era provado empiricamente, né? Sim. Porque, por exemplo, a natureza também, a contemplação da natureza, né? O que traz também, né? O bem-estar que traz, os benefícios que trazem. Eu vi um estudo que falava que a coisa da natureza mais importante seria observar os pássaros. Para lhe trazer bem-estar, para lhe trazer calmaria. E na Bíblia fala disso, né? Observa os pássaros. Então, é algo, você ter tempo para olhar ali para a natureza, para contemplar. Isso também libera neurotransmissores bons que vão regular né? Trazer essa regulação, né? Desses neurotransmissores no nosso cérebro, né? Então, eu acho que é um conjunto. Né? Então, a gente, para ter um equilíbrio, para melhorar a ansiedade, depressão, qualquer transtorno, é um conjunto, né? Eu acho que tem que ter um tripé aí, ou não sei, mas tem umas bases, são mais pés. Então, diga aí, quais são essas bases para essa construção? Eu acho assim, primeiro falando essa questão da natureza, né? Eu acho que isso tem se perdido muito na nossa sociedade, que é contemplar o belo. A contemplação do belo, ela tem sido cada vez mais deixada de lado e estimulada que não seja feito. Então, a gente vê desde o que é oferecido às nossas crianças, né, ao que tem sido cultivado nas pessoas para olhar, para dizer o que é normal, o que não é, e a gente tem deixado o belo de lado. E o belo faz bem para o nosso cérebro. Né? Você estar numa casa limpa, arrumada, cheirosa, é bem diferente de você estar numa casa bagunçada, e nós temos uma capacidade de adaptação tão grande que nós nos habituamos em qualquer ambiente. Seja um ambiente belo ou seja um ambiente não belo. E nosso cérebro se habitua com aquilo, e aquilo ali nos traz mensagens que podem desencadear várias coisas, né? Mas assim, quando eu falo de qualquer tratamento, eu digo isso muito aos meus pacientes, eu não consigo tratar nenhuma doença, seja ela diabetes, pressão alta, ansiedade, depressão, fibromialgia, sem ter uma base que, infelizmente, essa base ela não é ensinada na faculdade. Então, nenhum médico na faculdade a gente aprende sobre sono, a gente aprende sobre comida, a gente aprende sobre atividade física. O que a gente sabe na faculdade é o que qualquer pessoa sabe. Faça aqui, treine, faça dieta, perca peso e vá comer bem, mas como? Né? Então, a base de qualquer tratamento é sono. Você tem que dormir bem, né? Hoje, o sono tem sido colocado em segundo plano. O que é dormir bem? A primeira coisa é o horário. É um dos mais importantes, né? Então, se você me perguntasse qual o horário ideal de dormir, o mais saudável, durma de 7 da noite e acorde 3:30 da manhã. Quase lá. Quase lá. Esse é o mais saudável. Esse é o que era feito. É quando o sol acaba e acordar quando o sol chega. Isso é a resposta metabólica adequada, tá? Mas para a nossa realidade de hoje, né, o que é palpável? Durma no máximo até às 10, com muita boa vontade, 11 horas da noite, e acorde o mais cedo possível, ali entre 5, 6 da manhã, e que o sono seja contínuo, que não tenha nenhum despertar para urinar, para olhar a hora, né?
E que você acorde com a sensação de que descansou. De que você... No dia de hoje é difícil? É difícil, doutor? é difícil. Não. 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 Eu vou lhe dizer por quê. Porque eu era assim, eu ia dormir 1h da manhã e hoje, 8h30, eu tô me deitando. É verdade, gente. É você colocar como prioridade. O que é prioridade na sua vida? Então, quando meu estilo de vida estava me causando muitas crises de enxaquecas, eu tive que mudar meu estilo de vida. Então, isso passou a ser uma prioridade na minha vida. Mas por então, que não que é você difícil. mudou? Porque houve a crise de enxaqueca e isso. tal. Teve algo que realmente foi... Mas eu preciso tomar decisão. Eu não podia estar continuando com várias medicações para, né? Mas eu tô dizendo, por exemplo, né? Quem não tem crise de enxaqueca e tal, que tem uma vida extremamente corrida, é complicado você chegar, um empresário, né, de alto escalão, assim, que tem várias reuniões e tal, não sei o quê, que os horários são bem complicados. Para ele ter uma rotina de sono, é muito complicado. Ou talvez uma rotina, talvez ele até tenha, mas com um número reduzido. Também dá certo? Ó, quando eu disse a você que era difícil no sentido assim, que raras pessoas fazem, né? Que aí eu concordo com o Eduardo nesse sentido, que não é que é difícil, é questão de prioridade. O empresário que está ali, que não tem tempo, ele não tem tempo porque ele não prioriza, né? Eu só perdoo, digamos assim, as pessoas que trabalham à noite, que aí realmente é plantão, mas que não tem outra opção, mas que eu sempre digo aos meus pacientes que dão plantão, eu digo, se programe para que você saia dessa vida. Eu vou lhe dar um exemplo. Não, mas vou te dizer por quê. Se tem uma coisa que piora, e que isso aí é sabido já por estudo, a saúde do ser humano é privação de sono. Você quer enlouquecer uma pessoa, dê privação de sono a ela. Você enlouquece. Tanto se você conversar com qualquer pessoa que tem insônia crônica, né, que é aquela pessoa que literalmente não consegue pregar o olho durante a noite, e que o fato da noite chegar é horrível para ela, porque ela não sabe se vai dormir ou não. Se você conversar com alguém que não dorme à noite, a primeira coisa que ela vai te dizer é isso. A pior coisa para mim é que vai anoitecendo e eu fico naquela expectativa. Será se hoje eu vou dormir? Então, essa pessoa, ela tem emocionalmente, ela é devastada. Nada tá bom para ela. Nada que você fizer vai agradar ela. Ela se torna uma pessoa socialmente complicada, mas as pessoas mesmo dizem isso. O humor também, né? Isso, afeta diretamente, né? Relacionamento, trabalho, performance, tudo. Com ela mesma, né? Ela Com não ela se suporta. Mesma. Isso, exatamente. Né? Então, privação de sono. Foi feito um estudo com enfermeiras que dão plantão noturno, não lembro qual foi o país. A incidência de câncer de mama nessas enfermeiras é altíssima. Uau! Altíssimo. Tá? Então, o sono é essencial. Durante o sono é que nós recuperamos todo o nosso sistema. É que nós fazemos a apoptose de células que são defeituosas, que podem ter uma mutação cancerígena. Que nós liberamos hormônios, como a melatonina, como o GH, que são essenciais para isso. Vai dizer assim, não, mas eu durmo tarde, mas eu acordo de 10 horas da manhã. Não compensa. Não compensa. A gente tem um reloginho biológico aqui dentro, né, que a gente sabe exatamente quando é dia e quando é noite. Não é o mesmo sono. Jamais você vai conseguir a mesma liberação hormonal que era para ter tido ali de 3, 4 horas da manhã, às 8 da manhã, mesmo seu quarto, você dormir aqui dentro com esse estúdio todo escuro. A gente tem um reloginho biológico que é o nosso ciclo circadiano, que sabe o que é dia e o que é noite. Então, dormir é fundamental. Então, é difícil, sim, mas você tem que fazer o melhor possível. As pessoas hoje, como eu disse, faz parte da minha consulta, é o sono, é a primeira coisa que eu tento ajustar com os pacientes. A maioria das pessoas que vão dormir meia-noite, 1h da manhã, não é trabalhando, é no celular, é assistindo série. Aí qual é a série que você vai assistir? Não é uma série que você está vendo ali uma paisagem bonita. É uma série que alguém vai estar com uma faca escondido, querendo matar outro. Então, como é que você vai dormir? Dorme com a TV ligada, o LED do ar-condicionado parece um farol de carro em cima de você. Né? Então, o quarto tem que ser escuro. Por quê?
principal hormônio do sono chama-se melatonina. E o que é que inibe a liberação de melatonina? É luz. Então, um LEDzinho que tem lá de um receptor vermelho, tá lá, aquilo ali atrapalha seu sono. Então, a gente tem que, antes de pensar em tomar um Rivotril, antes de pensar em tomar um PATS, né, que isso é uma febre hoje, a maioria das pessoas, muitas pessoas tomam isso achando que é um medicamento inócuo, quando na realidade está relacionado ao aumento de demência, né, a perda de memória, né, toma como se não fosse nada. Deixa que se fizesse uma higiene do sono bem feita, colocasse horário para dormir, para acordar, tomasse sol todo dia, lesse se tivesse algo relaxante antes de dormir, né, fosse fazer uma oração, ler a Bíblia, tomar um chá, fizesse um ritual para dormir, fizesse atividade física, não comesse uma pizza com uma Coca-Cola antes de deitar, fizesse a refeição pelo menos 3 horas antes de dormir, o cenário do sono seria outro. Mas as pessoas querem a solução fácil. Querem ir no médico, que também não foi treinado para dizer, não vou te dar isso não, vá cuidar de... Não, tá aqui, a pílula... Até porque se disser, não, esse não presta não, eu quero algo que resolva o meu problema rápido. Eu não preciso ter esforço, né? Pois é, quando na realidade não sou eu que vou resolver o problema. Se você não está disposto a resolver seu problema, eu que vou resolver, não. Pina, para se bater, então, realmente você tem razão, prioridade, voltando atrás da minha opinião. O vinho à noite não é bom. O álcool atrapalha o sono, não é, doutor? Atrapalha bastante. Ela tinha que pegar no meu vinho, uma tacinha, doutor, um vinhozinho, uma tacinha. Não é todo dia, não. Só no fim de semana. Isso aí é outra que inventaram que uma taça de vinho todo dia faz bem pro coração. Isso é mentira, faz, tá? Mas eu não tomo. Mas eu não tomo. Também não ajuda, não. Suco de uva tem muito açúcar. É mito. Ele mito. fala bem sério. É mito. É mito, querida. Eita, vamos falar mitos e verdades. Vamos, né? Temos que fazer um podcast só com isso aí. Isso aí, na realidade, é uma associação errônea que é feita, né? Então, assim, na uva, no vinho, eu tenho o resveratrol. O resveratrol é um potente antioxidante que realmente ajuda o coração. Mas eu dizer que eu tomando uma taça de vinho, eu vou ter a quantidade de resveratrol suficiente para ajudar meu coração... Nem uma garrafa, né? Tem que ser uma caixa d'água de vinho. Agora, você suplementar resveratrol, aí tá certo. Agora, você dá o álcool e, né, você estimula várias coisas, achando que vai ter um benefício. Vamos desinflamar o nosso corpo de formas naturais, né? O benefício é muito melhor do que estar tomando vinho à noite. Isso. É assim, aqui é uma guerra. Pareceu um gole de vinho agora que ela deu. Vai, né? Porque eu vou falar o quê depois? Não vou falar mais nada, né? Vou ficar aqui bebendo minha aguinha. Então, vamos lá. Então, as bases, né? Para uma boa saúde mental e do corpo, né? Para refletir no corpo. Como a gente começou a falar disso, aí o assunto, né? Então, primeiro é sono, tá? Você tem que dormir bem, você tem que dormir o suficiente, que seja contínuo e que você acorde disposto. Tem aquele limite ali de hora, no máximo 10, 11 horas. Segundo é a atividade física. Tem que fazer, nós fomos feitos para o movimento. Nossa genética, aí entra a genética, né? Nossa genética é ancestral. Nossa genética é a mesma há milhares de anos. Nós não tivemos nenhuma evolução do ponto de vista genético. Então, nós fomos feitos para passar o dia em movimento. Subindo, escalando pedra, correndo. E hoje a gente nós passamos o dia sentado no escritório, né? E temos direito ali, algumas pessoas, a 1 hora de atividade física por dia, e achamos que ali é o suprassumo do... Né? Somos quase profissionais, atletas profissionais por fazer aquilo, né? Então, e esse sedentarismo, ele custa caro, né? Desde ele alterações cardiovasculares, alterações de sistema nervoso central, de intestino, passar o dia sentado, nós não fomos feitos para passar o dia sentado. Né? É interessante, nós somos feitos para ficar em pé e nós temos uma biomecânica muito boa para ficar acocorado. Poucas pessoas conseguem, pelo encurtamento dos músculos. Né? A biomecânica é para ficar acocorado com o pé plantado no chão. Eu amo fazer isso todo dia. Poucas pessoas conseguem. A maioria até consegue, mas com a ponta do pé. Quando bota o calcanhar, eu mesmo tenho muita dificuldade em ficar com o calcanhar.
né? E isso se perdeu. Então, a atividade física, fazer atividade física aeróbica, fazer atividade física de força é essencial, né? Então, a semana ela tem 7 dias. Se você acha que fazer atividade física só 3 vezes na semana, aquele pouquinho é suficiente, não é, né? A gente tem que reservar um tempo pra gente, para isso. Os 7 dias. E o ideal seria o ideal, tá? Agora, lógico, dependendo da intensidade, você tem que dar um descanso ou não, mas para a maioria das pessoas, né? E a atividade física ela tem que ser sempre gerar adaptação em você, né? Então, aquela pessoa que vai para a academia todo dia, fazer 1 hora de esteira na mesma velocidade, durante meses, ela já se adaptou ali com 3 semanas e aquilo ali já não está tendo tanto benefício. Não pode ser confortável, Não né? pode ser confortável. Se você está caminhando com a colega e está conversando, batendo papo, Também não funciona. Tá só batendo papo. aquilo ali não vai te trazer todos os benefícios que poderia trazer para você. Lógico, vai ter benefício, mas você está extraindo o mínimo, podendo estar extraindo o máximo, né? Então, eu acho que a gente tem que ter o pensamento que eu já estou aqui, eu vim para fazer isso, então eu tenho que fazer o meu melhor, né? E não fazer o mínimo para lhe dar um acalento na consciência. E o terceiro ponto é a dieta, né? A dieta, isso aí é importantíssima. Existe como eu falei, aquele mito de que para perder peso eu preciso só contar caloria. Não é verdade. E se eu me deter só nesse ponto de contar calorias, minha dieta não vai ser saudável. Porque eu posso passar uma dieta para você de 1.500 calorias com pizza, sanduíche, tapioca, né? É diferente de uma dieta de 1.500 calorias com comida de verdade, com carne, com ovos, com frutas, né? Totalmente diferente. Então, primeiro ponto, você tem que eliminar algumas coisas da sua vida. Da sua vida. Da vida, que isso faça parte de raras exceções. Viu, Paulinha? E é engraçado que meu primeiro contato com o paciente, eu sempre digo, você vai deixar de comer isso e vai comer isso aqui, né? Então, eu começo tirando. Eu digo, o que você vai tirar é isso, isso e isso. Quando eu dou essa listinha, é uma lista pequena, são 7. Só. O paciente olha 80% do que eu Aí como. ele faz assim, olha assim, e eu vou comer o quê? Né? Porque o que é que eu tiro? Açúcar. Não o açúcar só que você adiciona, né? Mas o que qualquer tudo, né? que tem ingrediente açúcar. Leite e queijo branco. Farinha de trigo. Pronto, aí já matou, né? Supermercado, mas nunca ele vai. Nem Mas o queijo eu posso comer. Que queijo branco é esse que você tá tirando aí? Que queijo é esse? Ricota, cottage, Não gosto Coalho. disso, não. coalho. Então eu posso comer mussarela, posso comer brie, posso Amarelo. comer... Amarelo com Do reino. do reino pode, Mas mas tem a porção. menos. Agora, se misturar e é isso que as pessoas fazem, elas só escutam o que querem. Quando eu digo, você vai deixar de comer açúcar, farinha de trigo, queijo branco, milho e derivados, tapioca e arroz, né? Eu mudo para cada um, mas eu estou dando uma lista base. E vai comer carne, ovos, frutas, verduras, queijo amarelo. Queijo amarelo, doutor, é manteiga, queijo manteiga. Eu digo, Pronto, ele só captou dali o queijo amarelo. Ótimo. E aí ele pegou o queijo amarelo daqui, tirou e juntou com o pão lá de cima, que eu disse que ele não comesse. Aí é o pior cenário que tem. Ai, Então as pessoas selecionam. Ele, não, o doutor disse que eu podia comer queijo amarelo, mas ele esquece de dizer que eu disse que ele não podia farinha de trigo, ele não podia tapioca. Aí Posso mistura comer a os dois. bananinha com meu queijinho, dá Pode. certo. Banana com canela e queijo. Pode Ai, é dar, top. né? Então é isso, você tem que excluir óleos vegetais, né? Óleos vegetais, é muito interessante essa pandemia de obesidade que nós vivemos, ela coincidiu com a introdução dos óleos vegetais, óleo de soja, óleo de canola, na nossa alimentação. Lá em casa só entra esses aí, que a minha sogra compra. E o esses aí, azeite? tá? Ia perguntar agora, e o azeite? O azeite é legal, né? Mas ainda é calórico, né? É calórico, mas E é uma ele gordura boa. é uma gordura boa, né? Ele tem... Porque qual é o problema dos óleos vegetais, exceto o azeite, né? Que é o óleo de soja, o óleo de canola, o óleo de girassol. Se você pegar uma semente dessa, de girassol, de soja,
Como é que eu vou tirar um óleo dali, você olhando para ela? É uma semente dura. Então, o que é feito? O que é que a indústria faz? Ela aquece aquela semente e aí ela faz a prensa e aí ela consegue extrair uma quantidade de óleo. Só que esse aquecimento, ele vai deixar aquele óleo rico em ômega 6. Né? O ômega 3, ômega 6, ômega 9. O ômega 3 é ótimo para a gente. O ômega 6 não. Então, nossas membranas celulares, de todas as células, né? Ela é riquíssima em ômegas. E aí, qual é o ômega que vai para a membrana da célula? É o que você vai comer. Se eu como ômega 3, minhas células elas vão ter uma membrana flexível, elas vão ser uma célula saudável. Se eu como o ômega 6, que é o ômega do óleo, ele é altamente inflamatório. Então, minhas membranas celulares serão enrijecidas, serão endurecidas. Então, as paredes das minhas artérias, das minhas veias serão duras. Então, por isso que, a partir do momento que surgiu lá nos Estados Unidos, a partir de estudos que foram, digamos assim, financiados, que tirou o que se usava, que era banha de porco, que era o azeite de dendê, na indústria alimentícia, e passou a usar esses óleos vegetais, o consumo de ômega 6 subiu. Consequentemente, aumentou o infarto. Né? O número de infarto aumentou. Então, já o azeite, não. O extra virgem, né? Porque se você for no supermercado, tem azeite extra virgem, azeite tipo único. Né? E aí todo mundo criou tem uma disseminação de que o tipo único, que é aquele vermelhinho, é para cozinhar. Mito. Mentira. Mentira, não é nem mito, é mentira, velho. Mentira. Né? Qual é a diferença? É que saturada. Isso, porque o azeite extra virgem, você pega a azeitona, se você espremer a azeitona, ela tem realmente um óleozinho ali. Ela é prensada a frio. Então, essa prensa a frio, ela não traz esse ômega 6 ali, fica rico em gordura boa. Já o azeite tipo único é o quê? Eu pego a sobra desse azeite extra virgem, aquelas azeitonas, né, que já passaram por uma prensa, eu aqueço elas e faço uma segunda prensa. Aí lascou tudo. Então, existe uma semelhança muito grande entre o tipo único e o óleo vegetal comum. Aí você está pagando bem mais caro para... Isso. E ainda no mercado aqui no Brasil, não sei se no exterior tem isso, mas a legislação permite, ainda tem um outro tipo de azeite, que está lá só o nome azeite, eu não sei qual é o nome que usa, que geralmente é aquele da lata, que ali é uma mistura de azeite e óleos de cozinha. E óleos vegetais, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola, e que muita gente consome sem saber. Que é isso. E não aqueça o azeite, né? Não bota. Baixo, temperatura baixa. Né? Mas dá para você fazer. Para fritar. Mas dá para fazer um ovo. O que nós fazemos é um ovo, um camarão, não tem muito problema, não. Tá? Agora, a altíssimas temperaturas aí realmente não é bom. E esse ômega 6 que eu falei do óleo de cozinha, ele também vai para as membranas cerebrais. Né? Então, isso aí também gera inflamação no cérebro e piora a ansiedade, piora a depressão. Então, tem muita coisa. Né? Quer ver outra coisa que é muito comum, né? Que para a mulher, principalmente, é mais complicado, é quando chega na menopausa. Então, a menopausa é um período muito crítico para a mulher. Existem muitas mulheres que entram na menopausa, né? Os hormônios baixam. Os hormônios, eles têm os hormônios esteroides, que a gente chama, que são os sexuais. Ele tem um papel determinante no cérebro. Eles vão lá no cérebro e tem os receptores, então é o que a gente chama os neuroesteroides. E na menopausa tudo isso baixa. Aí a mulher vai no ginecologista e diz, eu estou irritada, estou ansiosa, não estou conseguindo dormir. E aí vamos fazer o quê? Reposição hormonal? Não, toma esse remédio aqui para ansiedade. Quando na realidade uma reposição hormonal solucionaria todos esesses problemas. Então, tem muitas mulheres Próximo na podcast, menopausa. Vamos. É importante. Eu tô perto aí. Vamos deixar já agendado, né, com a doutora Abraão. Precisa aprender mais. Tem que marcar a consulta, né? Vamos marcar uma consulta, criar vergonha na cara e cuidar da menopausa antes, né? Porque é muito mais importante, né? E eu ia dizer isso agora, né? A menopausa, a gente tem a melhor janela de oportunidade para tratar a menopausa é antes que
que ela chegue, né? Porque a gente hoje só... Quando é o diagnóstico de menopausa? É quando a mulher passou 1 ano sem menstruar. 1 ano seguido, sem ciclo menstrual. Mas até isso acontecer, a menopausa realmente iniciou, que a gente chama a perimenopausa, no mínimo 4 anos antes. Olha, e sem falar que hoje usamos DIU, que não menstruamos, a gente não sabe nem quando para. Isso, ainda tem esse agravante. Tem esse parâmetro, exatamente. Meu Deus. Não, temos que... Vamos deixar já agendado, né? Não, é sério. Então, sono, atividade física e dieta. Só para começar. E contemplar o belo. Faltou um. Faltou 2. Faltou 2. Peraí, 2 não, 3. Que eu tinha falado antes, que é inflamação. Tem que baixar a inflamação, porque o cérebro ele também está inflamado. Né? Ajustar o intestino, que a gente também já conversou aqui desse eixo intestino-cérebro, e regular os hormônios. Então, tudo isso, inclusive isso é um método que eu uso para tratar meus pacientes, né, que eu denominei de SADIO. Então, é o método SADIO. S de sono, A de atividade física, D de dieta, o I de inflamação e intestino, e embaixo o O, que é eu coloco o H mudo, de hormônios. Então, eu vou pontuar naquele paciente quais são esses pontos da vida dele que estão necessitando de mais intervenção ou menos intervenção. Eu tenho paciente que ele dorme bem, eu não vou precisar intervir no sono dele, mas que ele tem um intestino que não funciona, então eu preciso dar uma atenção maior ao intestino. Né? Então, eu tenho um paciente que a dieta é horrível, então é lá que eu preciso focar mais. Então, quando eu trato qualquer pessoa, inclusive para ansiedade, né, que eu digo aos meus pacientes que o maior prêmio que eu recebo quando eu trato um paciente é quando ele deixa a medicação. Né? Quando a maioria dos médicos gosta de prescrever, eu fico realizado quando eu consigo tirar, principalmente um psicotrópico. Um Paxil, um Rivotril, um remédio para pressão, para diabetes. Eu fico eu ganho meu dia. Quando o paciente chega para mim e eu vi que ele perdeu peso e ele diz, doutor, eu estou perdendo peso, mas eu estou ficando tonto. Digo, porque eu não tiro. Eu acho deselegante, eu vou para o colega, eu encaminho para o colega que é quem acompanha ele. Eu digo, vai lá no seu cardiologista, conversa com ele, diga que você perdeu peso, diga que está tendo essas tonturas, que ou ele vai reduzir a dose ou vai tirar. Então, isso para mim é uma vitória. Inclusive, remédios para dormir, para ansiedade. A partir do momento que você ajusta esses pontos, não tem erro. Vida saudável. Aí entramos em muitas janelas aí, né? Você tira o açúcar. Quando você tira o açúcar, você não precisa tirar o sal. Põe o sal que a gente precisa, né? Isso, exatamente. Então, vamos lá. É muito assunto. É muito assunto, muito bom. Gente, que papo necessário. Que papo importante, necessário. Muito bom. Assim, para mim, foi vários né, hoje. Eu tava esperando já. Quando eu fui olhar o Instagram do doutor, fiz, eita. Mas foi muito bom. Muito bom. Espero de ter aqui novamente, né? Infelizmente, o nosso horário já foi. Vamos parando por aqui, mas a nossa mesa está sempre aberta. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço demais o convite, tá? Estou sempre à disposição. Eu adoro falar disso, porque eu sei que as pessoas buscam inconscientemente e também são levadas a isso, achar que a solução do problema delas está num medicamento, né? Seja para emagrecer, seja para dormir, quando na realidade o medicamento ele é importante sim, né? Eu não posso desmerecer jamais, eu prescrevo medicamentos, mas o medicamento ele tem que entrar, ajudar, ele é uma bengala, ajudar, fazer o papel dele naquele momento e já pensar em retirá-lo, né? E não você achar que aquele medicamento vai te dar segurança para o resto da vida e vai resolver seu problema, porque não vai, não vai. Né? Então, eu acho que essa é a minha missão, mudar o estilo de vida das pessoas. Né? Eu nado contra uma maré muito grande, né? Porque as pessoas, muitas, já não gostam nem de conversar quando eu digo, farinha de trigo, açúcar, tudo isso piora. Um pãozinho, como é que pode? Um pãozinho todo dia. Né? Mas eu sei que isso é a solução. Eu vivo isso na minha clínica diariamente. Né? E é possível, a maioria das pessoas se habituam a não comer e quando voltam a comer se sentem mal.
Se sentem mal. Então, eu agradeço demais o convite de vocês. Quero parabenizar vocês por esse projeto que vocês têm aqui, né? Também, você foi no meu Instagram ver, eu também fui no do projeto aqui que eu não conhecia, vi lá que tem entrevistas fantásticas, assuntos muito bons e estou sempre à disposição. Obrigada. Muito obrigada. Gente, esse foi o nosso podcast de hoje, maravilhoso. Qual o estilo de vida que você quer ter, né? Tem que parar para pensar, né, Duda? Refletir. Qual é o estilo de vida que você quer ter e como você quer passar a sua velhice, né? Isso. Porque como quer chegar lá, né? Exatamente. Porque começa aqui. Aliás, começa muito já lá começou, atrás, né? Então, mas olhar pra frente é o que importa, né? Então, o que passou, passou. Agora, simbora. Isso aí. Nos sigam nas redes sociais. Se inscrevam no nosso canal. Como que é, Duda? Ativa o sininho lá. Se inscreve, nos segue. Vamos lá. Compartilha. Fez sentido pra você? Compartilha. A gente sempre tem alguém que tá passando por essa situação ou precisa de um toque, uma dica. Compartilha. Não é? Se inscreva no nosso Instagram, Deezer, YouTube, porque a gente é diferente. Mas o papo é em mente. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.